Pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e a gente vai receber agora o José Henrique Toledo Correia, do CS. Nós vamos saber como é que anda, que é a expectativa da indústria da região para esse ano e para a retomada da economia, que ninguém aguenta mais falar em crise. Zé Henrique, muito bom dia para você. Bom dia, Rose, bom dia, Zezé, bom dia, Gil. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu gosto muito de me enquadrar aqui, pronto. Eu gosto muito dessa conversa que a gente tem, né? Já tivemos muitas pessoalmente, agora online, mas eu acho que a gente está vivendo um momento assim que estamos aí 1 ano e pouco com esse novo normal chato que a gente tem que se adequar. E a expectativa é que, graças a Deus, a indústria está bem, né? O Brasil, hoje nós temos uma agroindústria forte, segurando as pontas, e a indústria do Brasil, graças a Deus, está ajudando muito a segurar as pontas também do Brasil, com empregos, com geração de produtos e riquezas, serviços, para manutenção da vida, né? Manutenção da economia, da vida, economia. E a gente sente que tivemos uma parada, né? Deu uma queda no final do ano aí, começo do ano, por causa da segunda onda, né? Que abalou muita gente, o aumento de números do Covid aumentou, mas a gente já sente que a indústria já começa a ter uma retomada. Isso que eu ia te perguntar, essa retomada, ela está acontecendo por quê? Por onde e como que está acontecendo? Quais setores? Porque o que a gente tem ouvido é que todos estão apostando na vacinação para poder você ter uma volta da nova normalidade. Como caiu a renda e você tem muito desemprego, você tem afeta também as indústrias, né? Como que está sendo essa retomada? E quais setores que vão puxar essa retomada? Bom, são muitos setores que estão, né, puxando. Desde o início, né, os principais setores que puxam são de alimentos, medicamentos, produtos cosméticos, de limpeza, né? Aí você tem a cadeia produtiva de toda essa indústria, né, que vai lá desde o fornecedor do alimento, ao processamento, a embalagem, aos supermercados, às padarias. Isso ajudou a fortalecer um nicho, né, um setor da economia. A gente sente que também veículos tiveram as vendas, né, boas, puxaram o setor de motocicletas, né, por causa do aumento do delivery. Então isso, né, tem uma engrenagem grande, ainda bem, que faz toda a economia movimentar. Ela poderia estar muito melhor, com certeza, mas isso assim, o brasileiro, né, se a gente for pegar a história toda, esse ano eu estou completando 30 anos de entidade empresarial, né? Comecei em 91 com o Gênese e pouco antes já participava. Mas a gente sempre viu crise, que o executivo do Brasil era dos melhores do mundo, porque aqui, né, a gente nunca está nadando em águas tranquilas, é sempre uma surpresa desagradável atrás da outra. Isso fez com que o brasileiro fosse um dos executivos, dos empresários mais criativos do mundo, e são. Então a gente vai criando oportunidade para poder vencer as etapas, né? A gente vê que as empresas, né, pelo menos aqui na nossa abrangência aqui do CIESP Campinas, né, dentro das empresas, pouca contaminação, pouco índice de doentes, né, muita recuperação daqueles que ficaram doentes. Então, a gente vê que a indústria foi produzindo, foi crescendo, né? Então, a gente sabe que a nossa região é uma região, Rose, dentro da sua pergunta, nós temos, é multissetorial, nós temos mais de 40 setores, né? Tem setores que, por causa da evolução tecnológica, estão surgindo, estão desaparecendo alguns, né? Mas tem uma produção muito grande. A gente tem a questão dos eletroeletrônicos, tem a questão da telefonia, tem a questão dos setores que atingem a produção automobilística e a espacial, né, aeroespacial.
Então, assim, a gente tem uma cadeia produtiva muito positiva para a recuperação, diferente de algumas cidades, às vezes, que são focadas em monoculturas industriais e que sofrem mais. Então, a perspectiva do setor, do seu setor é de otimismo, e você acha que nós teremos um 2021 com boas notícias e também um 2022? Como que você está avaliando? Sim, nós já temos sinalização de que há uma melhora do consumo, das vendas, consequentemente, que a gente está prezando é pela manutenção dos empregos e a criação de novos empregos. Então, a gente já sente que as demissões que tiveram que ser feitas lá atrás foram feitas para manter a sobrevivência das empresas, infelizmente, e agora as empresas começam a ter uma retomada. A gente já sente isso no aumento do pedido de insumos, de matéria-prima, né? Porque a gente sabe que também, para investimentos, Zezé, é muito psicológico. A gente imagina que as empresas, a grande maioria, são médias e pequenas empresas. Então, quando você chega em dezembro, você fala assim, olha, vai ter um lockdown, aumentar o número de contaminados, doença, não sei o quê. Aí você faz a pesquisa. Você vai investir? Ah, não vou investir, eu vou esperar a coisa melhorar. Sim. Né? A partir do momento que sinaliza que, apesar do número de óbitos e doenças, a gente também vê que está havendo uma imunização coletiva do número muito grande. Então, isso faz com que as empresas, as nossas associadas, já estão sinalizando que vão investir em renovação e manutenção de equipamentos, compra de novos equipamentos, que a economia tem assim que a gente voltar, a gente vai estar aqui nos próximos 2-3 meses, a gente vai ter quase 100 milhões imunizados. Então, a vida vai começar quase a ter uma normalidade. A produção vai crescer, né? Porque aí o comércio começa a vender, as pessoas voltam a circular com maior volume, né? E aí a economia encaixa. O crescimento é esperado, sim. Ai, se Deus quiser, eu espero que realmente a coisa entre nesse círculo virtuoso, viu? Mas em relação a insumo, Toledo, é uma coisa que a gente tem ouvido muito, que os insumos estão em falta. Que insumos estão em falta e por que houve aí aumento tão grande de preço? Um deles aí que o pessoal tem reclamado muito e que mexe diretamente com a nossa região é chip. Não tem chip para vender no mundo. Bom, os insumos principais que a gente tem são resinas, né, aço, alumínio, papelão, né, para embalagem. Então, esses insumos, por que eles sumiram? A gente está vindo, acho que na última conversa que nós tivemos, eu falei disso. A gente veio de um período dos últimos anos lá, em que nós estávamos estagnados. Então, as empresas que produziam os insumos, elas pararam de investir na produção, porque sabia que não ia ter consumo. Para que eu vou fechar? Então, siderúrgicas fecharam altos fornos, né? A Braskem, que é monopolista de resinas plásticas, né? Diminuiu a produção. Empresas de papelão fecharam linhas de produção. Para retomar isso, para voltar a oferecer para o mercado, demorou. Não é assim do dia para a noite. Liga o forno, né? A gente pegar o fósforo, riscar, acende o gás aí, ligou o forno, dá aceso. Né? Um alto forno demora meses para voltar a produzir, tem toda a cadeia produtiva. Plásticos também. Então, nisso tudo acabou faltando e veio o excesso de consumo. Né? Houve uma demanda. Agora, isso daí o que acontece? Quando lei da oferta e da procura, se aumenta a procura, você tem aumento de preço, né? E faltando, né? Subiram todos os preços desses insumos. Mas muitas empresas aumentaram a oferta desses produtos, né? Então, às vezes demora um pouco de conseguir o insumo, mas não significa que está sem o insumo. Você falou de... Pode ir, Zé.
Nesse sentido, ainda falando nessa questão aí do aumento de preços, né, existe uma tensão, por exemplo, em relação aos juros. Essa semana o Copom deve se reunir de novo, acho que começa a reunião hoje ou amanhã, uma coisa assim, e há uma expectativa de um novo aumento aí no percentual de juros. Como é que vocês estão vendo isso, esse aumento de juros, já que o juro alto sempre foi uma reclamação muito grande por parte dos industriais? E qual, assim, o que é tolerável, assim, você considera para a indústria aqui de Campinas? Não, os juros, ele faz o custo do dinheiro ficar maior, né? Então, o empresário precisa de dinheiro para financiar a sua produção, o seu dia a dia. Então, quanto maior o juro, mais caro fica ele financiar o seu caixa, a compra de insumos, né? Imagine uma empresa alimentícia, ela compra matéria-prima à vista, muitas vezes, e vai vender para um supermercado, para outro estabelecimento, ela recebe parcelado em 30, 60, 90, 120 dias. Como é que ela equaliza o caixa dela para ela poder sobreviver? Ela tem que pegar dinheiro em banco. Então, isso daí, os juros, né, o governo aumenta os juros, o Banco Central aumenta os juros, numa tentativa de defender a economia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem os dois lados, né? Sempre aqueles que querem os juros maiores, aqueles que querem os juros menores, né? A gente chegou num índice bom, né? Nos últimos anos, né? No ano passado, né? E aí esse aumento, ele impacta não tanto quanto foi alguns anos atrás, que a gente tinha a maior taxa de juros do mundo. Tá. Como que o aumento do gás e do aço vai impactar a indústria brasileira e aqui da nossa região? Ele impacta porque, assim, no caso do gás, é um monopólio. A gente tinha que, né, ser importante ter a quebra do monopólio, a privatização, porque a concorrência faz diminuir os preços, né? Então, isso é uma visão minha, né? Da gente imagina, você ter várias empresas ofertando gás, você tem um preço menor, porque todo mundo vai lá na refinaria e compra o gás, ou vai e compra o gás natural que é utilizado na produção, né, das indústrias, né? Você tem o GLP para uso doméstico e você tem o gás industrial para a produção, né, de geração de energia em altos fornos, em fornos, produção, né, de caldeiros, etc. Então, o gás, ele teria que ter uma concorrência aí de outras empresas, porque a gente tem o gás de diversas fontes de energia que poderiam ser comercializadas por outras empresas, né? Então, isso impacta, porque você tem um único fornecedor, ele aumenta por causa de preços internacionais. Logicamente que você tem que repassar o preço ao seu consumidor, porque senão você quebra a tua empresa, né? Então, mas tem agora essa nova lei tratando da questão do gás, né, Toledo? A gente espera uma lei nova, né? E ela até acontecer o que está na lei, ela ser implementada, realizada, leva algum tempinho. A gente espera que seja uma lei efetiva, que a gente consiga ter novas ferramentas que permitam baratear o custo do gás através de um dispositivo legal, não de mercado. Tá. Toledo, eu vou dar uma voltada na questão dos juros. Qual uma taxa de juros? Porque tem hoje a expectativa, né, de que haverá mais uma alta aí na tentativa, de fato, de proteger a moeda, já que o Copom, ele assim, ao que me parece, o Copom está inseguro em relação à inflação. Se é uma coisa sazonal, se é uma coisa que demanda aí uma política de juro maior para conter o dinheiro na praça e reduzir consumo. Há muita discussão em torno disso. Mas qual que é uma taxa de juros assim, que é suportável,
nesse momento, você considera? Olha, eu acho assim que não tem uma regra para você ter um aumento de uma taxa de juros suportável. Isso vai depender do setor. Mas eu entendo o seguinte, que a taxa de juros, ela não pode subir de uma maneira rápida, não pode pegar um elevador. Se ela subir e pegar um elevador, ela vai atingir duramente mais do que a gente já tá sofrendo. Né? Então, eu acho que uma taxa... Oi? Ela estava 2, a taxa de juros estava 2, subiu 0,75 e agora estão esperando que essa semana vá para 3,5. Você acha que isso é uma escalada rápida? É um número alto, é um elevadorzinho, vamos ver, né? Mas vamos ver como é que isso vai impactar, né? A gente sabe que isso daí aumenta o custo do dinheiro. O governo vem com aquela história da inflação, mas tudo gera inflação. Mas um dos principais itens da inflação também é o gasto público, né? Então, o gasto público está alto por causa do Covid, né? Mas a gente sabe que diminuindo o gasto público, a gente consegue também ter restrição de inflação. Toledo, qual que é a expectativa de reformas tão pedidas e que ainda patinam? Cortou, Zezé, eu não ouvi a sua pergunta. Em relação às reformas, você acha que o Guedes vai conseguir fazer alguma reforma, seja tributária, administrativa, ainda durante o mandato do Jair Bolsonaro? Olha, a gente viu ontem que o relator vai apresentar, acho que hoje, amanhã, a proposta aí lá né, da reforma tributária. Fatiada. A gente torce isso, que a reforma tributária saia. Ela precisa sair porque o custo do Brasil não é mais suportável. Nós não conseguimos mais viver do jeito que está. O nosso custo para manter a estrutura tributária, né? Eu falei que esse ano estou fazendo 30 anos que eu comecei a vida na entidade, 30 anos que eu escuto falar da reforma tributária, e a gente está no momento que efetivamente pode acontecer. Né? O presidente da Câmara, quando entrou, o Lira, mostrou essa boa vontade de querer fazer. É importante que seja votado esse ano. Eu acredito, eu tenho fé que esse ano a gente consiga fazer essa reforma tributária, porque o ano que vem não consegue, o ano que vem é ano de eleição, esquece, ninguém vota reforma nenhuma ano que vem. Agora, e a administrativa é preciso também, mas a gente sabe que o nosso Congresso não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eles poderiam fazer, mas eles não querem. Tá certo. No final do ano passado, houve uma discussão do Estado que acabou vindo para a campanha eleitoral, que foi em relação ao ICMS, o aumento do ICMS, e que iria provocar um impacto muito grande na indústria aqui de Campinas, principalmente as ligadas à exportação e outros tipos de produtos. Como que ficou essa história do ICMS? Realmente foi mantido? As empresas foram afetadas negativamente? Foi mantido, sim. Ele foi mantido. Ele aumentou, eu não sei te dizer exatamente, mas segundo informações que a gente recebe, mais de 3 mil itens tiveram aumento do ICMS. O Estado teve a maior arrecadação o ano passado, teve um superávit acima do que ele esperava com a arrecadação. Né? E ao invés de ajudar a população, as empresas, diminuindo as alíquotas do ICMS, não, ele aumentou, taxou um monte de produtos que até da cesta básica, que não eram isentos ou tinham taxas menores, e ele aumentou. Isso realmente aumentou o preço de muitos produtos, sim. Efetivamente, o ICMS é um grande vilão dos impostos hoje. Houve alguma ação do CS? Porque eu me lembro que havia um debate. Sim, foram feitas diversas ações, tentativas de ações de liminares, e nenhuma foi, não tanto pelo CIESP, como por associações comerciais, federações comerciais, supermercadistas e tantas outras, ninguém conseguiu nenhuma liminar, nenhuma vitória em relação a esse aumento do ICMS. Com o fechamento do comércio e de tudo que a gente, por conta dos serviços essenciais,
há uma demanda, principalmente do setor de comércio, que eu sei que não é o que o Ciesp representa, Sim. mas eu imagino que impacta vocês, que foi a redução ou a isenção de alguns impostos municipais e que tem sido uma demanda que tem chegado ao prefeito Dário Saad. Do setor de vocês, qual que seria aí uma demanda para poder tentar reduzir o custo da indústria para vocês? Nós temos aí um pleito de muitos anos, que é a redução do IPTU. Né, o IPTU teve um aumento absurdo nos últimos anos, aí 4, 5 anos, que passou de uma maneira diferente na Câmara Municipal. Vocês acompanharam, a gente acompanha, estamos, né, tendo a saída de muitas empresas de Campinas para outras cidades e até outros estados. Aliás, o ICMS está provocando a saída de muitas empresas do estado de São Paulo. Tá? Isso é verdadeiro. Tá? Então, tem empresas de diversos setores que estão saindo para Minas, para Santa Catarina, porque não compensa mais ficar aqui no estado de São Paulo. Voltando aos tributos municipais, a gente tem o ISS e tem o IPTU, que são os principais. O ano passado, o ex-prefeito Jonas deu lá uma carência, deu uma ajudinha, né, que muitas indústrias pagam ISS também, porque elas prestam serviços também, né? Então, tudo que puder ser feito sempre é bem-vindo, né? Eu acho que isso daí a gente precisa, porque quem mantém o Estado, quem mantém a população são as empresas, quem mantém os empregos. Não é o Estado que mantém a vida das pessoas, mas sim as empresas que produzem riquezas, geram impostos que sustentam o Estado, né? Essa é a lógica. Então, o que puder vir será bem-vindo e necessário, porque as empresas precisam disso. Tem muita gente. A gente vê como o setor de serviços, comércio foi duramente atingido, né? É uma judiação, é uma tristeza ver milhares de empresas sendo fechadas assim. A indústria conseguiu, muitas fecharam, algumas fecharam também. Todo mundo é atingido, porque tem empresas que são fornecedoras de equipamentos, por exemplo, para eventos, né? O setor de eventos acabou, né? Não tem, né? Hotelaria, isso tudo diminuiu. Então, a gente vê que houve uma mudança, né? O comércio passou a ter mais um e-commerce, todo mundo começou a comprar pela internet, a entrega pela internet, mas as lojas estão lá, pagando aluguel, pagando IPTU, né? A gente vê que muitas... Ontem eu acho que foi o Estadão que trouxe uma matéria mostrando como está bombando o aluguel de galpões para e-commerce. Assim, sim. Todo mundo querendo alugar. Bom, a gente teve, na semana passada, a assinatura pelo presidente da República daquela lei que vai permitir agora a redução de salário de jornada. Como é que isso pega para a indústria, Toledo? Isso pega de uma maneira positiva, porque você, ao invés de você demitir, você reduz. É muito melhor. Semana passada, eu fui a um restaurante. Eu tenho um restaurante que a gente tem uns amigos que a gente se reúne há 21 anos que a gente vai toda sexta-feira nesse restaurante. E os garçons nos atendem lá tal, e um garçom lá falou o seguinte para a gente: olha, agora a empresa sempre nos ajudou, nós ajudamos a empresa. Você vê, isso é parceria. Então você precisa desse tipo de parceria também através de uma lei, de uma medida provisória, para fazer com que as empresas mantenham o emprego. A intenção é manter emprego e a vida das empresas, porque se as empresas morrerem, você não tem emprego. Então, você precisa de uma ação dessa positiva. Você está aí, a Rose está na casa dela, está com a filha dela, contando, a gente conversou antes de entrar no ar. Aí eu sei, você jornalista, olha, perdi o emprego, ou mudou o emprego, o salário diminuiu. Você tem que diminuir a despesa da sua casa, às vezes, para você não mandar embora a sua diarista, a sua empregada doméstica, ou deixar de comer eu todo domingo eu pego pizza, parou de pedir pizza,
né? Quantas pessoas fizeram isso? E aí, quando você tem uma medida provisória nesse sentido, você beneficia todo mundo, toda a cadeia produtiva, porque você não secou a fonte, você diminuiu o volume do registro da água, é simples assim, né? Agora, é lógico. Você acha que essa medida, ela veio num tempo legal? Porque tem muita gente dizendo, mas agora já passou o pior, essa medida já não vai ajudar tanto. O que você acha? Olha, a gente ainda está nós estamos em guerra. Nós estamos no momento de guerra. Não tem soldado, não tem avião, não tem porta-aviões, mas é uma guerra. E todas as medidas para atenuar a guerra têm que ser bem-vindas de uma maneira positiva. Eu vejo dessa maneira, né? Passou o tempo? Eu não sei se passou o tempo, porque as empresas ainda não estão em condições, não recuperaram todo o seu poderio para poder aguentar o tranco de como está sendo, não ter a cadeia produtiva toda gerando o que precisa para as empresas recuperarem o seu poder aquisitivo, simples assim. Sem o poder aquisitivo das empresas e das pessoas, a gente não consegue. Se a gente liquida um monte de empresas, demite, você acaba com um monte de gente sem poder de compra. Você diminui um pouco o poder de compra das pessoas, mas você continua comprando alguma coisa, porque elas precisam da sobrevivência. É diferente você comprar menos do que você viver da doação de donativos de terceiros. É isso daí. A gente está buscando uma solução que seja também uma questão de honra para as pessoas. Ninguém quer ficar mendigando, ninguém quer ficar pedindo, mas vai acontecer, está acontecendo. Então, se a gente mantém emprego, a gente mantém muitas pessoas ainda conseguindo um emprego socialmente bem, digamos assim. Toledo, você acha que esse impacto que a Covid teve sobre a forma de trabalho, no mundo do trabalho, vai persistir depois da vacinação, quando volta do novo normal? Quais foram as mudanças que devem ser adotadas, inclusive no futuro? Olha, quando a gente começou lá em março, a gente teve lá março, abril, maio, aí começou se acostumando, fica em casa todo mundo, olha que legal, não preciso mais ir para o escritório, né? Eu tenho um cliente que eu conversei semana passada, e ele tinha um andar aqui perto ali na Dom Pedro, aqueles condomínios, tal, ele fechou todo mundo home office. Isso é um caso dele, ele diminuiu o custo dele absurdamente, porque o aluguel lá era, sei lá, 30, 40 mil reais por mês, né? Agora, você pega as empresas que trabalham muitas pessoas e você tem um lado bom e você tem um lado ruim. Tem pessoas que dentro de suas casas têm condições de ter home office, tem pessoas que não têm. Tem pessoas que moram em casas pequenas ou casas com muitas pessoas e não conseguem ter a produtividade. Eu acho que vai ter que ter uma mescla disso. Eu vejo meu filho. Meu filho está em home office desde fevereiro, um pouco antes de março. Ele estava na Ambev, estava estagiando. A Ambev já antecipou o home office dele. Hoje ele está numa empresa, tal. Eu até queria que ele viesse aqui para o escritório. Tem lugar aqui, pega uma sala aqui, trabalha, sai de casa. Não, ele fica no quarto dele. Tem toda a estrutura. Tem a cadeira, tem um notebook, tem internet de qualidade, tal. Mas eu falo assim, gente, no futuro isso vai fazer falta para as pessoas. Nós já estamos, a nossa pré-conversa aqui já estava sentindo falta da sociabilidade. Eu acho que vai ter que haver um meio termo disso. Dentro do CIESP, a gente está numa escala de que trabalha presencialmente 2 ou 3 vezes por semana e 2 vezes fica em casa. Porque também até para a saúde mental das pessoas. Isso faz bem. Preciso reencontrar os amigos, estou com saudade. Porque só ficar em casa
o home office vai ser, as empresas vão descobrir que isso vai ser prejudicial, vai cair a produtividade. Em alguns casos aumenta, em outros não. Eu acho, assim, tipo Microsoft, Google, né, que antes já diziam, olha, vai ser tudo home office, eles estão revisando isso daí e já pretendem voltar num regime misto, né? Então, acho que tem realmente ainda muita dúvida, porque uma perda é incontestável, né? Se você trabalha num lugar em que você precisa ser criativo, e existem soluções que são buscadas, você precisa desse brainstorm, dessa coisa de juntar gente, de discutir a questão com mais gente, ao vivo, num café. Então, acho que veremos. Olha, eu penso o seguinte, todo produto que a gente tem, o nosso computador, a nossa roupa, nossos óculos, nossos celulares, o papel, todos têm que passar por uma máquina. A maioria dessas máquinas, apesar de muitas já estarem robotizadas, tem que passar pelas pessoas, a produção. Essas pessoas estão saindo para trabalhar, para produzir. Muitos prestadores, escritórios de advocacia, né, contadores, agências, jornalistas, vocês, né, vocês estão em casa. Vamos dizer que vocês não sentem falta da redação pegando fogo, né? A inspiração, às vezes você fala, fica quieto aí, mas a outra assim, você me deu uma ideia, né? Então as pessoas vão, né, com o tempo vão acostumar. Agora, eu acho que tem que ter isso daí, porque o café vai voltar, as pessoas precisam dos 10 minutinhos de ir no café, ou fumar o cigarrinho, ou tomar o chazinho, ou pegar vou tomar vitamina D aqui também, agora vou lá no sol, pegar um solzinho, né? Precisa. Não adianta ficar só nisso daí. A gente tem esse novo normal, vai diminuir custos, mas vai aumentar a necessidade também da melhoria da infraestrutura, do fornecimento de internet de boa qualidade. Bem que a gente está vindo com uma internet 5G, mas isso daí no Brasil, assim, não sabe quando que vai estar disponível. A gente precisa de internet boa. Agora, nós estamos em Campinas, que é uma cidade boa, que tem infraestrutura boa, nós temos alguns dos principais parques tecnológicos da América do Sul aqui instalados em Campinas, então nós temos uma infraestrutura boa. Agora, você imagina, sei lá, no interior de Goiás, de Minas, interior de Santa Catarina, sei lá, em outros estados, que não tenha tanta infraestrutura como nós temos. Então, nós estamos numa região privilegiada. Bom, Zé Henrique, olha, muito obrigada pela sua entrevista aqui conosco, e vamos marcar outra para loguinho. Um abraço para você, se cuida. Obrigado a vocês, ótima semana. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada.